Olá, minha amiga, tudo bem? Espero que sim. Sou Maria Rada, se você é bem-vinda a este canal. E hoje no vídeo nós vamos estar pintando Amor Perfeito. Sim, vamos estar pintando este lindo arranjo de Amor Perfeito de uma forma muito simples, você vai ver no passo a passo. Vai ser uma série de vídeos que eu estarei gravando para comemorar aos 1000 componentes do grupo lá do Facebook. Por falar no grupo, eu vou deixar na descrição aqui abaixo o link. É só você clicar que eu te aceito lá no grupo. O grupo é muito bom. Vem fazer parte dele você também. O risco todo da semaninha vai estar disponibilizado lá no grupo. Então, clica no link e você vai ter acesso à pintura e também aos riscos. Então, hoje vamos pintar Amor Perfeito, mas cada dia da semana terá um vídeo novo. Então, para não perder nada, se você já está gostando do assunto, deixa seu like e se inscreva no canal. E agora, bora pintar? Eu vou estar pintando esse outro Amor Perfeito nessa mesma tonalidade. Só vou clarear um pouquinho na parte de cima e usar um pouquinho de vinho na parte de baixo. Usando da mesma forma, começo aqui da ponta, vou colocando a tinta e venho descendo. Com esses movimentos, ó, coloco e venho em direção ao centro, que é essa parte aqui. Pincelada sem medos. Coloca e vai puxando. Como o centro é um pouco mais escuro, então eu venho do centro dessa parte, fazendo a junção das duas tonalidades. Escurecer um pouco mais aqui o tronco. É poucos detalhes, mas você tem que cuidar o tronco de cada flor que você pintar, independente do modelo, o tronco sempre é a parte mais escura, onde tem a profundidade. Essas duas aqui eu quero elas mais escuras, então eu tô colocando vinho com azul marinho. Toda flor preenchida eu venho fazendo os cortes, então eu começo nessa parte de cima, que é a pétala principal, venho dando umas puxadinhas. Quanto mais entrada você conseguir fazer, mais bonito ele vai ficar. Essa parte vem para o centro. Aqui eu posso puxar. Só nessa parte você tem que ter um pouquinho de atenção, ó. Você puxa, vem para cá e faz isso. Aqui também da mesma forma, ó. Faz isso. Clareia um pouquinho nas pontas, ó. Dá uma puxadinha. Aqui também fazer umas dobrinhas, ó. Ele não precisa ser reto a pétala. Quanto mais volteada, mais bonitinha ela fica. Vem também para o centro. Se eu notar que tem muita tinta no pincel, eu limpo ele e eu venho esfumaçando com o pincel limpo, sem nada de tinta, ó. Fazendo esse movimento. Preservando a parte do centro escura. Pétalas que estão aqui abaixo também contornar, colocar a tinta e dar umas puxadas. Mas como ela tem a tonalidade mais escura, eu também não posso vir com muito branco. Eu tenho que fazer os cortes preservando, porque eu quero essas de baixo mais escura. Fortalecer mais um pouco o tronco aqui, ó. Fortaleço e dou umas puxadinhas. Só para deixar essa parte aqui mais escura. Voltando na nossa cor mais clara, eu vou fazer o cortezinho dessa segunda pétala, que ela sobe e vem pra cá também. Aqui nessa parte de baixo, dou uma leve esfumaçada. Essa parte que eu corto, ela tem que unir junto com essa outra pétala aqui, ó. Ela é a mesma, só que nessa parte aqui ela dá uma virada. Da mesma forma, essa outra pétala, ó, ela sobe um pouquinho, ela desce, ela encontra aqui com a outra de cima. Ela faz parte dessa pétala de cima. Esfumaça um pouco essa partezinha de baixo. Vou tocar um pouco essa aqui de cima, ó. Aprofundar um pouco mais as entradas dela, ó. E trabalho só um pouco com esse movimento aqui, ó. É interessante, ó. Fazer esse movimento da balanço na pétala, ó. Volteadinho. Fortalecer um pouco essa parte que vira, ó. Vira e ela encontra aqui com essa pétala. Desse outro lado também, ó, ela vem, essa partezinha sempre é viradinha. Ela encaixa com essa outra pétala aqui de cima.
Da mesma forma, amarelo ouro. Agora, novamente, com a tinta preta bem diluída, eu pego e vou dando umas puxadinhas com o pincel mais fininho. Você pode estar fazendo com filete, eu tô fazendo com da Condor, mas você usa aquele que você mais tem o resultado que você quer. Dando umas puxadinhas do centro para as bordas. Novamente, ilumina um pouco com amarelo limão. Para pintar esse outro amor perfeito, eu vou pintar em tonalidades de amarelo. Então, eu tenho aqui amarelo ouro, amarelo limão, um pouquinho de marfim e um pouquinho também de púrpura. Vou pintar nessas tonalidades, usando também um pouquinho aqui no lado de clareador. Talvez para você seja a primeira vez que você esteja olhando uma pintura de amor perfeito, ou de repente você tem uma outra maneira de pintar, mas ele é bem simples. Eu começo com a tinta que predomina a tonalidade. Nesse caso, a tonalidade que vai permanecer é o amarelo, então eu venho com essa mistura da ponta da pétala, puxando em direção ao centro. Pinceladas sem mistérios, você coloca e puxa em direção ao centro. Essa parte aqui do centro dela, onde vai o miolinho, a tonalidade é mais escura, então eu já venho com um pouquinho de vermelho fazendo essa junção junto com a tonalidade amarelo, só puxando um pouquinho assim, mesclando para que haja a junção dessas duas tonalidades. Sempre no centro a tonalidade é mais escura, então coloquei um pouquinho de púrpura e puxo também da mesma forma. Agora, essas duas pétalas de baixo, eu quero elas mais escuras. Então, eu venho do centro puxando. Começo do centro colocando a tinta e eu venho puxando para as laterais. Essa parte de baixo eu vou colocando a tinta, ó, percebe-se? Eu dou umas batidinhas, coloco a tinta e dou uma puxada. Então, isso faz com que já venha dando um acabamento nessas pétalas aqui de baixo, porque eu não quero clarear muito, porque a tonalidade dela eu quero ela mais escura. Percebe-se que, ó, eu coloco a tinta, dou uns batidinho, ele já vem dando um acabamento, ó. Eu dou uns apertãozinho e dou uma puxadinha. Isso faz com que essa pétala esteja toda ela contornada. Nessa pétala de baixo eu vou escurecer bem essa parte aqui, porque eu quero fazer uma dobra, porque esse outro amor perfeito tá por baixo. Então, vamos fazer uma dobra nessa pétala. Então, eu preciso pôr um pouquinho de sombra aqui nessa parte mais escura, para depois eu vir fazendo a dobra dele. Com a mesma tonalidade e um pouquinho de marfim, eu vou fazer aqui uma dobrinha, ó, na pétala. Como se ela tivesse dobrado essa partezinha aqui. Agora, com a tonalidade de amarelo, com um pouquinho de marfim, eu venho fazendo aqui na parte de cima. Eu já venho fazendo os cortes dessa pétala. Cuidado, né, para não invadir muito a parte mais escura. Mas percebe-se que fica muito bonito quando a gente faz essas pétalas, elas mais contornadas, ó. Essas entradinhas que dá todo um charme no resultado final da pintura. Essa pétala principal, ela sempre vem pra cá. A gente esfumaça essa parte de baixo um pouco. Essa parte que separa uma pétala da outra, ó, você vira o pincel e faz uma virgulazinha aqui. Na segunda pétala, a mesma coisa, ó. Contorna a segunda pétala, aí sobe pra cima, esfumaça essa parte de cá. Bem simples, ó, ela encaixa com essa outra pétala, dá uma viradinha e termina aqui mesmo. Só esfumaça esse ladinho de cá. Encaixa aqui,
sobe e dá uma viradinha e esfumaça esse lado de cá. Agora, novamente, com a tinta na cor preta, eu venho fazendo os risquinhos, como a gente fez na outra, tinta preta bem diluída. Eu faço eu coloco e dou uma puxadinha. E do centro, ó, coloco e dou umas puxadas. Eu coloco, dou uma puxada. Essas aqui também. E olha como é fácil pintar amor perfeito. Só você deve seguir os passos, cuidar onde tem sombra, onde tem luz, qual é o movimento que você usa e é bem tranquilo. Você pode pintar da tonalidade que você deseja. Amarelo ouro, como a gente fez nas outras, ó, amarelo ouro, preenche todo. Do outro lado, faz umas batidinhas com amarelo limão, e eu usei um pouquinho de marfim junto, só para dar um brilho. Agora vamos para a pintura das folhas. Eu tenho aqui na minha paleta de cores, eu coloquei um pouquinho de verde folha, verde pinheiro, verde oliva, verde pistache, um pouquinho de mostarda, azul, azul bebê, um pouquinho de branco, um pouquinho de clareador aqui. Com essas tonalidades eu vou pintar 2 folhas apenas, as demais todas é do mesmo processo. Faz a tua mistura com a tonalidade que você tiver aí. Você tem que preencher toda essa folha. Uma folha bem simples, bem fácil de pintar. Olha, você vai colocando, vai dando umas puxadinhas, vindo em direção ao tronco. Ter o cuidado que essas partezinhas aqui que encaixa com uma flor, ó, você preenche bem, e essa tonalidade aqui ela é um pouco mais escura. Então, aqui é um pouco mais escuro, e no mais você preencheu toda a folha. Agora, com branco e o azul bebê, eu venho fazendo essas puxadinhas, ó. Bem simples, desse lado pra cá. Do outro lado, a mesma forma, ó, bem simples, você coloca e dá uma puxadinha. Assim, vamos pintar a outra, ó. Coloca, vai preenchendo. Aqui é a nervura. Uma folha sai de uma tonalidade, outra sai da outra, não tem problema nenhum. Isso que é bonito num arranjo. Toda a folha preenchida, vem fazendo o contorno, ó, dá uma puxadinha para dentro novamente. Do outro lado da mesma forma. Ilumina um pouco com o branco e o azul bebê junto. Olha, fácil, fácil, fácil. Essa parte de cá eu vou escurecer um pouco mais esse lado, ó, dá uma puxada. Você pode ir refazendo a tua folha, não tem problema nenhum. Se você não gostou daquela tonalidade, eu achei que ela ficou muito clarinha. Então, olha, eu escureci novamente, enquanto a tinta tá úmida, ela me permite eu fazer esse processo. Olha, eu vou iluminar desse lado. E está feita a nossa folha de amor perfeito. Sempre sobra um restinho de tinta nessa paleta de cores, né? Aqui no Pires, por isso que eu gosto de usar o Pires. Então, eu faço essa mistura com clareador, pego todas as tonalidades, faço uma mistura, venho com ela fazendo essas folhas menorzinhas. Elas são pequenininhas, mas ela dá todo um charme no nosso arranjo. Com as mesmas tonalidades que você pintou a folha, você pode fazer essas menorzinhas. Elas são só 3, ó. Você faz 1, 2 e 3. Com a tinta na cor verde pântano, bem diluída, eu venho fazendo as nervuras das folhas. Fiz esse risco com o verde pântano puro, mas eu achei que ele ficou muito agressivo. Então, eu clareei um pouquinho, misturando um pouquinho de verde oliva no verde pântano. E deu essa tonalidade. Assim, eu venho fazendo os arabescos em redor.
Aqui está a pintura do nosso amor perfeito. Você pode notar que ela está toda colorida, pintada, mas tem alguma coisa que ainda falta. Fiz as folhinhas menores, fiz as folhas maiores, mas ainda tenho que dar um preenchimento. As bordas das pétalas, se você observar bem, olha, as bordas das pétalas, ela parece que ela some um pouco o contorno, né? A nervura que a gente fez na flor. Então, o que tá faltando aqui no meu desenho? Eu ainda vou fazer uma sombra. E você vai poder ver a diferença de um desenho com sombra e de um desenho sem sombra. Se você gostou desse resultado, você deixa assim. Mas se você quiser fazer o sombreado, por isso que eu gravei essa parte, o antes e o depois. Para fazer esse sombreado, eu estou usando aqui, ó, azul bebê e um pouquinho de azul inverno. Ó, e um pouquinho de diluente, para deixar ela bem diluída. Então, eu faço essa mistura, usando o pires, tiro todo o excesso. E eu venho fazendo esse esfumaçado, esse sombreado em redor. Não precisa ser muito grande. Mas você pode notar, olha a diferença que já deu. É com movimentos rebolando, assim, ó, rebolando. Desse jeito aqui mesmo, ó. Você vem contornando todo o teu desenho. Então, essa parte eu quero ela mais clara, eu venho com a tonalidade do glacial ou azul bebê. E na parte que eu quero aprofundar um pouco mais, que é aqui no centro, aí eu já venho com a misturinha, usando um pouquinho do azul inverno junto. E aqui está a nossa pintura concluída. Depois da sombra, fiz umas florzinhas também, para encaixar um pouco e ajuntar um pouco o nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ensinar ainda no próximo vídeo ou no final, porque esse vai ser uma semaninha de flores. Então, eu vou estar ensinando num vídeo como fazer a letra. Até o próximo vídeo, um grande abraço!